que mais uma vez, unidos em pensamento, possamos buscar a figura do Mestre amado e verdadeiramente irmos a Ele, dando o melhor do nosso sentimento, para que numa sintonia feliz possamos nos unir a estes bondosos amigos que aqui trabalham na seara do Mestre Jesus, nos estimulando a compreender quem somos, a encontrar o sentido da vida, a que tenhamos coragem e disposição de aprender a amar todos os dias, para que sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Rogamos nesta hora, Mestre, o auxílio, para que não nos impressionemos com as lutas que são apresentadas, mas que tenhamos fé e coragem e consigamos fazer a nossa parte, amando incondicionalmente, onde estivermos, onde a vida nos convidar e nos oferecer a oportunidade. Que saibamos lutar pelo bem, que sejamos espíritos vigilantes para perceber que é importante pensar o amor, para que logo mais, definitivamente, todos nós possamos viver o amor. E que assim, a cada dia, com mais clareza, com mais lucidez, sintamos todos nós que a hora é de aprendizagem e que amar é a grande lição. Que Jesus nos ampare e que assim seja. Então vamos lá. Continuando o capítulo 13, que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Hoje a gente vai começar o item que trata convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. Então, até agora, o subitem era assim, ó: ajudar sem ostentação. Uma derivação do dar sem ostentação é dar sem esperar retribuição. Isso é bastante importante para a gente avaliar, porque se o nosso objetivo para crescer, para ser feliz, para poder evoluir, ser um espírito mais seguro, eu preciso ser um espírito caridoso. E só existe caridade quando eu faço o bem sem nenhum interesse. Então, ele falou do fazer o bem sem ostentação e agora é o dar sem esperar retribuição. Porque lembra que a gente está falando desde o começo desse capítulo. É só para a gente entender a dinâmica interna de funcionamento. Não é para ditar uma norma de comportamento, de como que deve ajudar, o que tem que dar, porque senão não está falando de transformação. Então, ele usa figuras muito impactantes do dia a dia, mas a leitura é dentro. Então, quando a gente está falando de caridade, a gente está falando de uma conquista de amor que acontece dentro e não fora. Por isso, entender o que é fazer o bem sem esperar nenhuma retribuição é importante, porque muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa, a gente fica chateado
se a pessoa não reconhece. Se eu fiquei chateada porque ela não reconheceu, eu ajudei? Ou até ajudei? Ou fiz? Fiz. Mas eu esperava algo em troca? Sim. Então, a gente está conversando de benevolência, não de caridade. E separar essas coisas é importante para eu entender se eu estou melhor que eu mesma, comparada comigo. Mas eu faço um monte... a luta é comigo. Porque o que vai me salvar das minhas dores, das minhas angústias, das minhas dificuldades, é o quanto eu sou capaz de amar. Por isso que a gente fala assim, eu preciso aprender a amar. E esse aprendizado eu só faço por querer. Mas e quando eu gosto de uma pessoa? Paixão é uma coisa, amor é outra. Gostar de alguém, até onde eu já entendi, me conserva até onde eu conquistei. Mas para evoluir, eu preciso conquistar um tom a mais. Então eu preciso identificar que hora que aquilo que eu faço ainda tem algum interesse. Porque olha que coisa difícil até para nós. A gente fala assim, nossa, mas eu dei de tão boa vontade, dei de coração, e a pessoa vira desse jeito. Nossa, eu fiquei muito decepcionada. O que ela fez é um problema dela. O que eu senti é um problema meu. E por muito, muito tempo a gente manteve assim, como foi ingrata, como não reconheceu, eu não ajudo mais. Tá bom, mas se eu não ajudar mais e não fizer sequer a benevolência, eu vou sofrer ainda mais do que eu sofro. Porque vai me dar mais angústia e mais vazio e mais dor. Então não diz respeito ao que ela fez, mas isso que ela fez me ajuda a identificar que hora eu sofro. Que ponto da lição do amor eu ainda não consegui compreender? Porque aí eu vou começar a prestar atenção para eu identificar qual é o meu próximo passo. Então, é toda uma conversa comigo o tempo todo. Então, vamos lá para convidar os pobres e os estrupiados. Então, essa passagem é aquela que ele vai falar assim, quando a gente for dar um banquete, para a gente convidar os pobres e os estrupiados. Esquisito, né? Eu tenho que fazer uma festa lá em casa, eu vou levar um povo nada a ver comigo? Por muito, muito tempo, a gente pensou isso. E por muito, muito, muito tempo, ficou valorizado essa questão externa. Então, vamos tentar a gente andar junto aqui para ver se a gente compreende melhor. Então, primeira coisa, o que tem num banquete? É uma festa. Mas qual é a característica do banquete? Muita comida, fartura de comida. Via de regra, eu espero que o banquete tenha comidas que são muito boas. Vocês não vão servir um banquete de pão com mortadela. Acho que vocês nunca ouviram isso, né? É uma coisa elaborada, refinada, bem... Olha que interessante, isso é um banquete. Então, aí ele fala assim, quando você for dar o banquete, você chama os pobres estrupiados. Será que era disso que ele estava falando? Mas vamos pensar. Mas olha só que quando ele teve a sua última ceia, ele ficou só com os amigos dele.
Uai, mas aí então, mas ele falou que era para chamar pobre estropiado. Na última ceia dele, ele ficou só ali, ele com os amigos dele, com quem ele confiava. Eu acho que a gente entendeu errado o recado. Eu acho que era de outra coisa que ele estava falando mesmo. Porque imagina o seguinte, ó, Jesus é o amor por excelência, é o espírito puro que a gente conhece. Vê se faz algum sentido ele reunir só com os que já estão purificados. Eu só gosto de trocar, de relacionar com aqueles que têm o meu nível de conquista, gente como eu. Deve ser muito interessante isso. Eles podem retribuir. Eles podem me retribuir, eles vão me entender, a gente vai caminhar junto na mesma velocidade. Então, ó, é muito mais confortável? Sim. Mas é nesse lugar de igualdade que eu vou aprender a amar. Ah, então acho que a gente está começando a entender a coisa. Porque olha só, gente, não era muito melhor para Jesus conviver só com esse povo aqui, ó? Maria, Mãe Santíssima, Kardec, Dr. Bezerra, Emmanuel, Sheila, Meimei, Joana, ó, um povo que faz o bem, que impulsiona o bem, que raciocina a caridade e vive a caridade. Não era muito, muito melhor? Ó, para eles, sem dúvida, seria mais fácil. Agora, ó, tem cadeira aqui. Elas ficaram com vergonha. Eu tentei aliviar, mas eles mandaram. Então, ó, para eles, entre eles, olha que clima de harmonia. Todos só pensam no bem, todos desejam o bem. Agora imagine esse povo reunir e falar assim, é só entre nós. E nós ficássemos tudo rejeitado. Como que ia ser? Então, ó, a reunião desse povo aqui é um banquete. Banquete de amor, banquete de luz, banquete de conhecimento. E quem é o pobre estrupiado que adora ser convidado para esse banquete? Nós. Porque perto da grandeza deles, a gente é indigente, mas é bem estrupiado. Porque imagina, a gente ainda tem ciúme de coisa material. A gente briga por ponto de vista. Olha que pobreza. Então, às vezes a gente fica andando numa empáfia, imaginando que ele está falando dos pobres estrupiados da rua, ele está falando da gente. Que a gente não tem essa condição espiritual, mas que todo dia esse povo convida a gente para um banquete e fala: vem aqui, vão compartilhar de todo entendimento, de tudo que a gente já recebeu, de todo esse alimento espiritual que já foi oferecido. E ó como eles compartilham, que quando a gente se aplica e esforça um pouquinho na nossa dificuldade, e a gente faz aquela prece sincera, a gente sente que houve um abastecimento, que a gente sai fortalecido, revigorado. A gente comeu um alimento espiritual. Então, os bons, no banquete deles, convidam a todos o tempo todo. E a gente tem dificuldade para entender até da coisa material. E a gente fica imaginando que não é com a gente que esse item conversa. Então, vamos lá, ó. Jesus tinha esses momentos com os amigos dele, mas onde ele compartilhava tudo que ele tinha de amor.
toda hora, com todos, em todo lugar. Então, ele não tinha paciência com os amigos dele. Ele não era bondoso com os amigos dele. Ele era bondoso, paciente, compassivo com a humanidade. Mas imagina, ó, eu não tenho nada para oferecer, mas ele não queria nada em troca. Ele amava porque sim, pela bondade que é dentro dele. E assim ele ia entendendo, ó, eu tenho alimento espiritual, ele não tem. Então eu compartilho com ele. E nesse sentido, nessa bondade infinita que é Jesus, ele foi mostrando que todos nós temos também alguma coisa para oferecer num pequeno banquete. Então, olha só, eu não tenho um monte de paciência, mas eu tenho um pouquinho. Eu posso compartilhar num banquete de luz desta paciência com as pessoas que convivem comigo? Ó, mas isso acontece só se eu quiser. Eu posso compartilhar daquele pouquinho de humildade que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta? Posso. Mas isso só acontece se eu quiser. Agora vamos pensar nos convites de todo dia. Às vezes eu convivo com alguém que, para melhorar, eu preciso compartilhar essa humildade. Mas eu já entendi aquela pessoa, nesse item ela não tem como me retribuir. Então ela vai ser ríspida e eu vou tentar ser mais dócil, mais humilde. Ela não tem para retribuir, por quê? Porque nesse item ela é pobre estrupiada. Hora que ela não retribuir pela segunda vez, o que eu vou falar? Cansei. Não ajudo mais. Que pessoa ingrata. Não quero mais. Ó, por quê? Porque eu só quero ser calma, paciente e dócil com quem é calmo, paciente e dócil comigo. Então aí ele fala assim, ó, não faz por retribuição. Porque se você só fizer com quem pode te retribuir, você não está fazendo nada. Porque isso é um interesse. Eu vou tratar bem quem tem recursos para me tratar bem. Aquele que não tem e ainda precisa aprender, eu não ensino e não compartilho. Aí vamos voltar para a nossa situação. Se esse povo pensasse desse jeito, o que ia ser de nós? Ó, não vou retribuir. A gente traz livro, ensinamento, esse povo nem lê, nem estuda, nem se dedica, não, deixa para lá. Cansei. E Jesus falou, depois o outro já falou, depois, nossa, mas não, eles não, deixa para lá, eles não retribuem nada. Ó, incansavelmente, eles ficam pondo a mesa do banquete convidando, pondo a mesa do banquete convidando. E olha que a gente é tão ingrato que a gente vai no banquete, come e depois fala mal. Ah, mas me ajudou só nisso, eu queria mais isso, aquilo, assim também não quero mais. Olha a nossa situação. Então, o convite não está falando que é para amanhã você fazer uma festa na sua casa, sair para a rua, catar um monte de gente e socar dentro da sua casa. Não é isso. Ele está falando de uma dinâmica íntima, onde eu entendo que todo aquele que está na minha vida merece compartilhar de um banquete, assim como eu fui convidada e pude ter a oportunidade de compartilhar de um banquete desses que me trazem muitas coisas. Agora, com isso, a gente não vai entender que eu não devo ajudar aqueles que têm menos materialmente. Porque se nem o que é concreto aqui me sensibiliza, as coisas sutis menos ainda. Se eu não me compadeço daquele que sofre
coisas materiais que eu olho e entendi, como é que eu vou me compadecer daquele que tem questões que eu sequer vejo? Que eu precisaria ter a sensibilidade para sentir junto. Então, são coisas impossíveis. Não dá para defender guerra e amor ao mesmo tempo. Isso é impossível. Não dá para ter apego material e ser espiritualizado ao mesmo tempo. Essas coisas não cabem no mesmo lugar. Por isso que é importante identificar. Se eu não sensibilizo nem no concreto, no abstrato piorou. Então eu preciso olhar, entender o estímulo e identificar o movimento dentro. Então, várias situações, né? Jesus fica o tempo todo misturado com todo tipo. E aí, lá no Evangelho de João, está assim, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Mas a gente já entendeu que ele não está falando do pão da padaria. E nem sede de água. Porque depois, em várias outras citações, ele vai falar da sede de justiça, né, dessas coisas que em nós ainda são muito doloridas. E que o único lugar que a gente encontra recurso para acalmar a nossa sede, a nossa fome, é no caminho que Jesus ensinou. Então, imagina que, se cada um fosse contar a sua história, a gente vai ter coisas que foram muito injustas e que a gente sofreu. A gente vai ter muitas situações que a gente se sentiu enganado, rejeitado, abusado, usurpado. E, às vezes, são situações nas relações de família. E isso causa uma dor muito forte. E para eu achar solução para essa dor, eu preciso me fortalecer espiritualmente. Mas para fortalecer espiritualmente, eu preciso de alimento. Qual alimento? O pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. Ou seja, aquilo que ele ensina traz a força que eu preciso para passar por qualquer situação que aparecer no meu caminho. E discutindo isso, o Leon Denis diz assim: não é que isso vai retirar a dor, mas se eu tenho essa certeza, essa fé estruturada, aquela dor não me enlouquece, não me tira do equilíbrio. Eu consigo olhar aquela dor, enfrentar, superar o que está dentro de mim e passar com dignidade, porque eu vou fazer uma conquista que me liberta das minhas amarras. É um crescimento meu. Ele fala, essa é a clareza. Porque por muito, muito tempo, a gente imaginava que aquele que acreditava em Jesus não poderia ter nenhum tipo de problema. Ele tinha que viver num mar de rosa. E muito equivocado com essa história, quando a dor aparecia, as pessoas se decepcionavam. Porque é como se Jesus e a divina providência houvessem falhado com aquela criatura. Por quê? Porque deixaram um estímulo muito doloroso atingir. Mas conforme a gente foi andando, foi amadurecendo, a gente foi percebendo que isso não é verdade. Os estímulos fortes me impulsionam para o crescimento que eu preciso. Só que como eu não percebi prontamente, eu fico ali marcando passo e insistindo em coisas que não são próprias mais para mim.
Então, quando a dor chega, é quando eu começo a buscar recursos para falar, ó, esse não é meu caminho. E aí eu começo a fazer mudanças mais expressivas. Mas se eu faço a mudança expressiva, por uma decisão minha, eu não preciso do estímulo da dor. Então, por hora, a dor está aí só porque ela é uma necessidade nossa. Mas eu posso crescer sem ela. Eu só preciso entender que dor faz parte do mecanismo da lei como um estímulo para a nossa mudança. E para deixar isso com muita clareza, a gente pode escolher o espírito que nos inspira confiança e olhar aquele exemplo. Ver dos que são verdadeiramente bons, qual é o que a gente conhece que não teve uma luta de dor? Então imagina só, Maria, mãe de Jesus, não teve dor. Ela precisou assistir o filho ser condenado, torturado, crucificado injustamente. E como ela fez isso? Resignada. Mas ela não estava sentindo dor e nem sofrendo? Lógico que ela estava. Mas equilibrada, enfrentando a dor, porque qual era a grande fala de Maria? Seja feita a vontade do Pai. Eu não vou me revoltar, eu não vou ter ódio de quem fez, porque nela existia amor, e era com amor que ela agia. Mas eu posso escolher outro. O Chico Xavier não sofreu. E como ele sofreu? Trabalhando pelo bem do outro. Mas eu posso escolher a irmã Dulce, que não sofreu. Sofreu também. Então, olha só. Os espíritos que vêm em missão na Terra, eles trazem o modelo Jesus aplicado àquele contexto. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas lá naquele tempo isso não estava. Então vê que de tempos em tempos tem um missionário na Terra que revive todos os ensinamentos de Jesus no contexto que a gente está, na economia que a gente enfrenta, em toda a situação atual, e mostra assim, é possível viver o que Jesus ensinou no contexto atual. O desafio permanece o mesmo, porque é sentimento. E eles vão mostrando para que todo aquele ensinamento que Jesus deixou seja reavivado na nossa intimidade e a gente lembre, é mesmo, o caminho é esse. Só que não dá para seguir esse caminho distraído, tem que ser só por querer. Eu vou fazer porque eu quero aprender a amar nesse viés que esse Espírito está me mostrando. E é assim que a gente vai entendendo dessa caminhada. Então, num outro texto, eu acho que esse é da Joana, ela fala assim, renunciando a qualquer interesse pessoal, demonstravam a qualidade da boa nova, convocando necessitados de luz para que participassem do banquete espiritual que lhes estava sendo oferecido. Então, hoje a gente já entendeu que a gente é convidado para participar de um banquete espiritual de luz. Porque é isso o tempo todo. Então, mas quando a gente sai daqui, a gente foi alimentado nesse banquete espiritual que a espiritualidade que já trabalha em nome do Cristo nos oferece. Isso acontece aqui e isso acontece em todas as religiões que buscam com sinceridade a Jesus. É um banquete
que alimenta. Agora imagina, eu fui alimentada, então eu saio fortalecida. Adianta eu chegar ali fora e falar assim, então é meu e eu não vou dividir nada com ninguém. O que eu aprendi a fazer no banquete? Nada. Eu estou igual aquelas crianças que vai na festa, rouba brigadeiro, mas rouba 100. Ela dá conta de comer 3. E o resto está tudo maçocado assim, ó, não vai nem dar proveito. Mas ela é tão infantil que ela não entende que ela pode dividir, que ela pode compartilhar. Então, se o meu comportamento é esse ainda, eu só estou contando que eu sou uma criança, espiritualmente pensando, porque eu recebo, eu participo, mas eu não compartilho, eu não divido. Então, eu saio do banquete e me armo contra aquele que é pobre, estropiado espiritualmente em relação a mim, porque em relação aos outros, o pobre estropiado sou eu. Então, é dessa maturidade que ela está falando. Ó, a autêntica doação, firmada no desinteresse pessoal, constituía-lhes o sinal de união com Deus, a demonstração de que trabalhavam para o êxito do bem no mundo, ante a certeza dos resultados da ação, após a disjunção molecular. Ou seja, eles tinham essa certeza que eles precisavam trabalhar para que o bem tivesse êxito no mundo antes da morte física. Dado o barulho que está no mundo hoje, a gente tem alguma dúvida que a gente está precisando muito trabalhar pelo êxito do bem? A gente não tem mais dúvida. Alguém precisa urgente aumentar o trabalho no bem. Quem vocês acham que pode fazer isso? Quem já entendeu o Cristo ou quem ainda tem um monte de dúvida? Vocês não responderam, mas vocês já entenderam. Então, olha só. Eu já falei semana passada, a gente não vai descer lá no meio da guerra. Mas será que eu estou vigilante com o meu pensamento para não aumentar a violência que vai se agravando? Ou em pensamento, eu estou juntinho com o povo da guerra? Uns torcendo para um lado, outros torcendo para o outro, e a gente vai fazendo uma guerra entre nós. Então eu não estou trabalhando pelo êxito do bem na terra. Porque nem aquilo que é concreto e visível eu consigo entender e pensar diferente. Por isso que eu falei, Maria estava vendo o filho dela ser espancado, torturado, crucificado, e ela manteve o pensamento em harmonia com o Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Ou seja, se é assim, eu tenho que aceitar. Ela não foi falar para o soldado, não, super concordo, não é ser hipócrita, mas é fazer a parte dela. Então, vê, ela não foi xingar soldado, ela não foi fazer motim, alinhada com o Pai. E em saindo dali, qual era o destino de Maria? Instalar-se na casa do caminho para acolher todos os filhos de Deus em sofrimento. O meu morreu na cruz, mas agora eu vou cuidar de todos os outros. E assim ela ganhou o título de Mãe da Humanidade, da Terra. Ou seja, eu só faço a vontade de Deus. Então, é nesse lugar que é compartilhar com pobres e estropiados.
E olha só, todo mundo já viu filme que conta a história de Maria. Alguém parava e falava assim: nossa, essa mãe está sofrendo. Não, as pessoas chegavam e queriam a ajuda daquele espírito tão amoroso que aliviava a dor de todo mundo que ia chegando. E ela ia acolhendo. Porque o que ela fazia? Ela pegava do banquete de luz que ela possuía e ia compartilhando com todos. E com isso, ela diminuía a dor de cada um que passava naquele caminho. Então, nós não temos essa possibilidade de coisas enormes. Mas será que eu diminuo as pequenas contendas que, se eu compartilhar da humildade que eu sou capaz, eu ia conseguir fazer? Então, assim, ó, uma coisa que não acontece, por exemplo, ó, dentro de casa a pessoa é mais áspera com a gente. Eu consigo respirar e falar, é mesmo? Eu tenho um pouquinho de humildade. Eu posso compartilhar. Então, ó, a pessoa tá áspera e eu não entendi. Mas eu posso conversar de outro lugar, em outro tom. Ou nessa hora eu esqueço da história do banquete e falo assim, o que faz? Então. E aí vê bem, ó, se eu não faço nisso aqui, por que eu imagino que nas coisas grandes eu vou dar conta de fazer? Entende? Porque a gente fica com uma ilusão sobre nós que a gente não constrói uma casinha de cachorro e acha que é capaz de fazer um edifício de 20 andares. Acha que ia ser capaz de ir lá não sei onde fazer a missão. Ó, não vai. Por quê? Porque eu não aguento esse estímulo do tom de voz alterado. Imagina lá que eu tenho que dar conta de outras tantas coisas além da rispidez. Então, o meu treino é esse pequeno, que é do tamanho da minha capacidade, que é de acordo com a minha possibilidade, para que logo mais, verdadeiramente, eu seja alguém que tenha essa ponderação e equilíbrio e possa lidar com muitos. Mas nesse momento eu recebi 3 e eu preciso avaliar se eu dou conta de 3. Porque se eu não estou dando conta de 3, eu estou achando que no coletivo vai estar um pouquinho mais difícil. Só que quem pode fazer essa avaliação? Só eu mesma. Eu não tenho outro jeito. Quem realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, experimenta incomparável júbilo, que se expressa mediante a felicidade de poder doar ao invés de receber. Ajudar antes que ser beneficiado. Ó, aqui trata de uma regra. De verdade. Ó, então aqui a gente vai prestar atenção no seguinte, ó. A felicidade de poder doar ao invés de receber. Se eu quero receber e eu estou esperando receber para acalmar, eu estou no caminho errado. Para receber, eu preciso doar. Porque o que traz a felicidade é a doação, não é a hora de receber. O que me torna uma pessoa feliz é a minha capacidade de amar, não é de ser amado. E esse é o nosso grande desafio. Agora, olha só, ser amado é muito bom? Uma delícia. É uma delícia. Mas eu preciso saber amar para ser amado. Mas como Deus é misericordioso, muitas vezes Ele nos oferece muitas pessoas que nos amam. Agora, olha só como vocês vão me entender. Vocês conhecem gente que é muito amada e mesmo assim tem depressão? Conhece. Vocês conhecem gente que o pai e a mãe ama, cuida, olha, vai atrás e a pessoa tem crises e crises de ansiedade e mesmo pânico? Ó, porque a regra diz:
O que me cura não é ser amada. O que me cura é amar o outro. É o único jeito. Então, quando ela fala aqui, ó, que se eu entender, é incomparável o júbilo que vai acontecer quando eu posso doar ao invés de receber. Quando sou eu que vou lá ajudar e não vou lá porque alguém vai me beneficiar. Não dá para comparar, porque nessa hora eu comecei a seguir o Cristo e estou fazendo exatamente o que ele ensinou. E toda vez que a gente se esforça e faz o que ele ensinou, a gente começa a estruturar o bem, e isso é motivo de grande alegria. Eu posso ficar cansada, mas é aquele dia que a gente está cansada, deita e fala assim, ó, cansada, mas com a consciência em paz. Porque hoje eu senti que eu fiz o que eu deveria ter feito. Então eu fico feliz comigo. Ó, o quanto que foi bom para o outro eu não consigo dimensionar. Se ele vai agradecer também não consigo, mas eu consegui fazer o que eu devia ter feito. Eu consegui me superar naquele ponto. E isso me traz paz. Gente, e são coisas pequenas, ó. Às vezes a gente perdoa e reconcilia com alguém. Quanto que isso traz de paz e alegria? Ó, é impagável. É uma coisa, como ela usa aqui, ó, é incomparável a alegria de vencer a mim mesma. Eu me superei. Eu não deixei o orgulho definir. E eu disse que eu ia ceder, e eu consegui fazer. E aí, se a gente chega lá e a pessoa aceita, que maravilha! E aí a gente percebe que ela entendeu e reconcilia. Nossa, eu conquistei a paz aquele dia. Porque eu me desamarrei de um orgulho que me escravizava na dor. Então, ó, isso é um banquete. É quando a gente alimenta o nosso espírito de amor, na forma perdão, na forma reconciliação, na forma humildade. Então, é desse lugar que a gente vai começar a entender esse item, para a gente poder, na nossa vida, ir identificando, ó, em quais situações eu posso compartilhar desse banquete que eu já recebi. Tem 15 minutos, eu vou deixar para vocês, que falaram que eu falo muito. Eu vou parar de falar um pouco. E aí, meu povo? Fica melhor agora para entender o que é convidar pobre estrupiado? Que não tem nada a ver com sair catando gente. Porque senão a gente confunde as coisas. E não é verdade, né? E certeza, jantar em família. Tem banquete. Com um monte de pobre estrupiado. Aí a gente tem que ver quem que vai compartilhar o que naquela hora. Né? Porque senão a gente não entende que ali é um momento de compartilhar. É um convite. Aí a gente fica imaginando que isso só é possível se eu for servir janta lá, sei lá eu aonde, no meio de um povo que eu nunca vi na vida, nem nunca vou ver mais. Lá é lá onde eu vou... Sabe por que eu vou compartilhar? Às vezes eu vou estar até com medo do que vai acontecer. Então, a gente vai ficar meio armado. Não vai dar para compartilhar muita coisa. Precisa ter muita conquista para fazer isso. Mas a gente é chamado dentro de casa mesmo, né? Na relação, no trabalho. Ixi, gente, trabalho tem cada banquete. Banquete bom ainda, hein? Assim, no nosso dia a dia, né?
A gente ainda quer eu não sei, acho que talvez esse reconhecimento, né? Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma amiga, no começo da semana, falando que eu estava com gripe, né? Eu fiquei bem gripada. E ela também. Aí, hoje a gente conversou de novo, eu perguntei se ela estava melhor. Aí ela falou que estava. Eu falei, eu também melhorei um pouco. Ela falou assim, mas o que você tinha? Aí eu falei, eu estava com gripe, e eu te falei. Mas aí, nesse momento, a gente se sente assim, nossa, não se importou comigo, né? E é o funcionamento da pessoa, é esse não se importar. E na convivência, o que me dá vontade de fazer é falar assim, eu também não vou ligar mais. Então, assim, na prática, né, como assim, eu estou muito longe desses espíritos que você mostrou, né? Assim, o que seria o caminho assim intermediário de não se importar tanto com isso? Falando, nossa, gente, mas eu falei disso com ela, né? E como assim, o que você tinha? É um olhar só para ela. E assim, tudo bem, eu teria que achar que estava tudo certo isso, mas eu não consigo ainda. Se fosse só você. Ó, todo mundo entendeu isso que a Lúcia falou. E a gente compartilha de muitas coisas. Se eu for ser bonitinha, eu vou falar assim, então, Lúcia, Agora, se a gente seguir a nossa amiga de Jurucê assim, ó, não tem, não consigo, só tem, não quero. Porque quando eu quero, eu limito isso e faço o que tem que ser feito. Agora, ó, se eu vou falar assim, então, mas é difícil, porque aí eu falei, a pessoa não me deu atenção. Como que o Evangelho descreve isso? Ele fala assim, ó, a gente só vai se livrar dessa amarra quando a gente diminuir a importância da nossa personalidade. Então, eu não estava ali para entender quanto de atenção aquela pessoa era capaz de me dar, mas o quanto eu sou capaz de sentir a dificuldade dela e ver o que eu posso fazer por esta pessoa, porque esse é o meu compromisso. Mas acontece que a lei é misericordiosa. E quando eu faço o bem, é um ímã do bem que fica instalado em mim. Então é automático, ó. Ela não é capaz de me dar atenção, mas outras pessoas que já têm essa conquista vão me dar, porque elas vão retribuir, porque quando eu faço, é automático. Eu recebo. Então lembra que o Chico tinha uma fala assim, ó: o bem que você faz é seu advogado em toda parte. Porque eu posso ter dado atenção para ela não conseguiu nem me dar bola, mas eu fiz o que eu podia. Ó, o bem que eu fiz está feito. Isso está em expansão, é um campo magnético aqui. Então eu vou encontrar outras pessoas que se preocupam, que retribuem esse bem, e a vida vai assim. Então, o que a gente tem que cuidar é que, às vezes, a gente cria expectativa sem dimensionar, o que essa pessoa é capaz. Porque, às vezes, eu quero dela uma coisa que ela não é capaz de me dar. Não está pronto. Ela ainda é pobre e estrupiada nesse sentido. Ela não tem nada para me dar. Ela só precisa receber. Mas não significa que, em fazendo o movimento de dar, a vida não vá retribuir. Só que vai retribuir por outra fonte, de outra pessoa, de outro lugar. Só que se eu não sou flexível, eu sou aquelas pessoas durona, eu vou ficar falando assim, então, mas ela não reconheceu, porque ela não me deu, porque ela... Eu nem vejo quantas outras pessoas estão fazendo por mim. Só que, hora que eu gasto tempo falando do que ela deixou de fazer, eu estou sendo ingrata com todas essas que estão aqui me ajudando. E aí? Aí eu estou fazendo um campo magnético de ingratidão, que atrai mais gente ingrata ainda no meu caminho. E aí eu vou falar, não sei por que isso acontece comigo.
eu ajudo tanta gente, eu dedico tanto. Então, mas eu não estou vendo. Eu dedico para cobrar. E o que eu construí aqui não garante o retorno. Por isso que entender o movimento interno hoje está muito importante, porque senão eu não alivio a minha dor. Lu, eu estava conversando com o senhor Aragão, tem estudo, né? Aí ele falou que o que a gente faz em casa é o que a gente realmente é. Que o que a gente faz já fora, às vezes é um teatro. Às vezes é um teatro. Mas eu amo meu pai e minha mãe. Mas eu não consigo fazer para eles coisas que eu faço para pessoas da rua. Eu não consigo. Eu consigo mesmo. E tem pessoas na rua que às vezes eu sei que, mas E você concordou que na rua é só uma encenação mesmo que você faz? não, eu não concordei. Não concordou? Não, porque eu faço de coração, eu faço para pessoa em casa, eu consigo fazer. Ó, mas na verdade é o seguinte: o fato da gente ter algumas conquistas não significa que eu não tenho algumas dificuldades. E a minha relação com o meu marido é uma coisa. A minha relação com a Graça é outra coisa. Então, ó, eu encontro a Graça 3 vezes na semana, 4, de 1 hora. E normalmente a gente está conversando de coisas muito interessantes. Então ela me pega num horário que eu estou bem equilibrada. Então a chance de eu ser mais dócil, é muito grande. Então o nosso atrito fica menor. Ou enquanto meu marido todo dia. Eu fico com ele um tempão. E a gente tem que discutir e resolver coisas que são mais intensas e mais profundas, e que às vezes eu tenho um jeito de pensar, ele tem outro jeito de pensar, e a gente vai ter que fazer uma concordância. E isso faz atrito. Então a gente se choca. Deixa eu só que aí eu vou te falar. Ó, então, ele me mostra com mais clareza que hora que o meu orgulho acontece. A Graça não vai me mostrar isso. Agora eu entendi. Vem o surto que é suficiente para tirar meu orgulho. Porque, ó, com ela a gente está aqui conversando de coisas que a gente concorda, que a gente gosta, então vai dando tudo certo. A gente não tem uma convivência intensa. Agora aqui tem. Então, a hora que é discordar... Mas por que, mesmo passando por uma fase muito difícil, não deixou de ser tão orgulhoso? Então, porque para a gente deixar de ser orgulhoso, primeiro eu preciso identificar, ó, que hora que eu sou orgulhosa. Então, olha só, vem comigo, Rubens, presta atenção, ó, presta atenção. Hora que ele fala assim, ó, não concordo com você. Por que eu vou achar ruim? Porque eu quero tudo. Então, agora eu entendi que o viés do orgulho que eu estou conversando chama mando. Mas antes eu nem achava que eu queria mandar. Aí, ó, precisou dar o atrito. Agora eu achei o problema que é meu. Então, olha só. Se eu desistir de tudo que eu quero, é péssimo. Eu tenho que transformar numa pessoa submissa, sem vontade própria. E isso é um prato cheio para deprimir. Então, olha só, eu vou ter que lutar pelo que eu quero, mas aprender a ser flexível para mostrar um outro ponto de vista, para ver se no meu argumento coerente ele também pode ceder um pouco e a gente faz um ajuste. Mas, ó, nesse trabalho, eu precisei diminuir o mando. Então, ó, é nessa luta que eu vou aprender a ser uma pessoa melhor. Não é aqui falando. Aqui falando é muito tranquilo. Entendeu? É aqui que eu preciso prestar atenção. Entendeu? Agora, ó, não significa que quando a gente dá atrito, a gente não gosta.
Mas a gente gosta, mas tem coisa que não é igual. E aí dá atrito. É só uma coisa que eu não sei se o caminho para quando a gente tem uma outra pessoa, como o exemplo que a Lúcia deu, porque o exemplo que ela deu acontece na vida de todos nós, né? Se o caminho é nós pensarmos que aquela pessoa não tem nada para dar, ou se o caminho é a gente tentar olhar para ela e entender o que ela tem para dar. Porque eu entendo que quando a gente pensa que aquela pessoa não tem nada para dar, a gente está se colocando numa situação melhor do que ela. E com certeza ela tem alguma coisa para dar. Talvez a gente não consiga olhar. Porque a gente achar que os outros não têm nada para dar e a gente tem para dar, eu acho que não é o caminho correto. Certo? Talvez nesse quesito. É. Ela não tenha. É. E outras coisas. Isso. Ela tem. Porque a gente falou no estudo de manhã. Porque às vezes eu estou falando assim de como eu me esforço, né? Porque senão a gente vai continuar na mesma situação, dentro do mesmo lugar. Ela tem para dar, mas eu não estou enxergando, né? Que é o que a gente faz. Aquilo não está pronto, mas alguma coisa está pronto, porque senão ela não estaria aqui com a gente, né? Tem. Ninguém é tão bom que não possa ser ruim, e ninguém é tão ruim que não possa ser bom, né?